Olá, seja bem-vindo ao módulo 2, Estratégias para definir a persona e gerenciar o seu negócio. Você sabe como definir uma persona? Nas aulas sobre marketing digital, aprendi que a construção de um personagem que representa meus clientes é fundamental para saber como atender às suas necessidades. E é preciso muito estudo para criar uma persona que esteja de acordo com o perfil dos meus clientes. Persona nada mais é do que o cliente ideal de um negócio. É a criação de um perfil que descreve quem é essa pessoa, quais são suas dores, necessidades, expectativas, motivações e experiências. Entender quem é a sua persona é essencial para compreender mais profundamente seus clientes. Vale destacar que essa persona é um personagem fictício, que tem como base o seu cliente atual ou aquele que a sua empresa deseja alcançar. A criação das personas pode acontecer levando em conta entrevistas com seus clientes necessárias para o aprimoramento do seu serviço. A persona tem nome, idade, profissão. Para a criação de uma persona, você precisa fazer entrevistas com uma amostra significativa dos seus clientes. Caso esteja iniciando na profissão de personal organizer e você ainda não tenha clientes, devem ser levadas em considerações as informações do seu segmento no mercado de organização. O importante é que ao final você conheça quem de fato é seu cliente, quais são os temas de interesse da sua persona, como você pode ajudar, assim como seus desafios e principalmente objetivos. O processo de criação de persona deve ser revisto de forma periódica, pois os hábitos das pessoas mudam e o seu negócio também evolui. Para exemplificar, vou falar sobre uma das minhas personas. Ana, sexo feminino, 40 anos, casada, mãe, trabalha muito, médica, tem como objetivo ter domínio sobre sua casa e deseja encontrar a sua melhor versão. Essa é uma das minhas personas, porque com o passar dos anos eu fui criando várias e essas personas também elas vão mudando de acordo com a minha atuação, a forma como eu me coloco e principalmente me posiciono nas redes sociais. Com o passar do tempo, eu aprendi e entendi que o meu posicionamento ele vai atrair a minha persona. Por exemplo, quando eu posto uma cozinha maravilhosa com cada coisa em seu lugar e escrevo na legenda como foi especial para o cliente possuir domínio sobre a sua casa e explico que o resultado foi surpreendente. O ambiente ficou leve, prático e funcional. Qual é a intenção? Gerar o desejo na minha persona. Quando a persona me procura, tá? Quando o meu cliente ideal, ele me procura, na maioria dos casos, ele já decidiu, pois ele comprou a ideia lá atrás, quando ele foi vendo os meus posts, ele foi entendendo como funciona o meu trabalho, ou ele veio pela minha história, de alguma forma eu, abracei alguma dor ou alguma expectativa daquele cliente. E aí, quando ele entra em contato comigo, ele já quer saber valores, disponibilidades e alguns nem querem saber o valor. Eles querem saber a disponibilidade na agenda. Portanto, muita
atenção ao seu posicionamento na rede social, principalmente no Instagram. Por exemplo, se você atende uma cliente e filma o tempo todo, como se você estivesse num reality show, acredita que o seu futuro cliente, que está te acompanhando, ele gostaria dessa exposição? Principalmente no momento complexo onde você mostra as fraquezas dele. Então, pense 2 vezes antes de postar. Principalmente quando você posta, que você está iniciando, que está aquele caos. Pense como o cliente se sente ao ver isso no seu Instagram, mesmo que você não marque. Imagine se fosse com você, se fosse ao contrário. Sempre utilize empatia para imaginar como seria abrir as portas da sua casa, mostrar suas dores, fraquezas, ansiedades e necessidades para um estranho. É necessário ter empatia a todo instante, ou seja, sempre se coloque no lugar do cliente. Atenção para outro detalhe importante: publicação de antes e depois. Há alguns anos eu fiz um curso que ensinava a fazer antes e depois, para mostrar o impacto que o serviço de organização causa na vida do cliente. Quando retornei do curso, eu pensei, eu vou ficar especialista em antes e depois. Baixei programas que mostrava antes e depois na mesma tela, enfim, me reinventei, comecei a postar vários antes e depois. Mas, após um tempo, eu observei que eu comecei a atender a classe C, pouca classe B e nada na classe A. Exatamente. É possível atender a classe C, tá, gente? Tudo é uma questão de prioridades, necessidades daquela família que vai te contratar. E após essa estratégia do antes e depois, eu entendi que para atrair a classe A e B, eu precisava me posicionar como autoridade, que implementa sistemas de organização que funcionam e transformam vidas. Compreendi que quanto mais reservada nos projetos de organização, mais cheia minha agenda ficava. Exatamente. Quando o cliente vê o projeto de organização implantado e funcionando, ele entende o valor como investimento e não como um gasto. É importante você lembrar que quando você faz uma publicação ou você grava um vídeo, um stories, um reels, você busca atingir seu público. E você tem que observar que o que você faz é o próximo cliente que pode estar vendo. Então, você imagina como que o seu próximo cliente vai se sentir vendo você filmar a todo instante. Ou vendo você fazendo o antes e depois. Por quê? Quando a gente publica antes e depois, a gente também atrai outro tipo de público. Aquele público que vai julgar o que está sendo feito. Ah, mas a gente não tem como controlar isso. Sim, a gente não tem como controlar, mas a gente tem como refinar o que vai ser postado. Justamente para que uma pessoa não venha fazer um comentário desagradável naquele post. E o cliente que acompanha o seu trabalho, que te admira, que curte, ele vai ler aquilo e aquilo vai doer no seu cliente. Então, muita atenção ao que você vai produzir e como você vai se posicionar, porque isso faz toda a diferença
para o cliente atual e para aquele que está ali te olhando, acompanhando o que você está fazendo, acompanhando o seu crescimento, a sua força, a sua coragem, te admirando, falando assim: nossa, quando eu acabar de pagar isso aqui, eu vou contratar uma organizer que vai mudar, que vai transformar a minha casa. Nesse período também, que eu postava antes e depois, eu tinha uma meta, que era uma foto por dia de trabalho. Eu tinha que pelo menos ter uma foto. Hoje eu não trabalho mais dessa forma. Dependendo da complexidade, eu não tiro nenhuma foto. Eu estou de corpo e alma para o meu cliente. Quando eu estou com ele, eu estou com ele. Eu não estou preocupada em gerar conteúdo naquele momento, porque eu sei que ele deixou de trabalhar para estar comigo. Eu sei que ele fez planos para que eu realizasse aquele sonho. Então, quando você entende a grandeza do seu serviço, como ele é nobre, como ele muda, como ele renova as energias, você muda o seu posicionamento. Eu faço mudança residencial inteira, sem tirar uma foto. Ah, Ju, porque o trabalho não ficou bom? Porque eu senti que o cliente, mesmo autorizando, ele estava desconfortável, porque era um cliente reservado. E que isso você consiga ter esse feeling, entendeu? Faça na sua casa, utilize o Canva para quem está começando. O Canva é maravilhoso. Depois eu vou colocar para cada um no WhatsApp o Canva que eu utilizo, para que vocês possam criar conteúdo e não ficar tão dependente da foto e do vídeo. E quando eu estou na casa do cliente, eu não atendo celular. O lanche é feito discretamente. Não faço nenhum tipo de brincadeira com o cliente e principalmente entre a equipe que está trabalhando. Porque às vezes eu trabalho sozinha, em dupla, em trio, mas todos da equipe sabem a importância que o cliente tem para o nosso trabalho e como nós devemos respeitá-lo. O cliente, ele precisa te admirar e confiar totalmente no seu potencial e trabalho. Afinal, ele te contratou na certeza que você transformará a vida dele. E é necessário ser discreto, humano e incansável com as demandas do cliente. O mesmo serviço, ele pode atrair diferentes clientes com diferentes dores e que são atraídos por aspectos diferentes. Por isso, é importante lembrar que o seu negócio pode ter mais de uma persona. Cada uma vai representar um tipo diferente de cliente que pode usufruir do serviço de organização. Já parou para pensar se você está mirando nas pessoas certas? Para quem você oferta os seus serviços? Quem são de fato os seus clientes? Para qualquer negócio no ramo de organização profissional, para que ele possa sobreviver no mercado, é preciso ter clientes. E o cliente é o foco de qualquer negócio. Em uma sociedade conectada e com várias empresas concorrendo por um único cliente, é preciso identificar seu público-alvo. E o primeiro passo é iniciar a captação de clientes. Se analisar o critério necessidades, qualquer pessoa que trabalha muito e não tem tempo para organizar a casa é público potencial para o serviço de organização. No entanto, não é tão simples assim.
É necessário definir um cliente ideal para a sua empresa direcionar as estratégias de marketing. Afinal, você precisa falar com o público correto para fechar vendas. Ao elaborar o perfil de um cliente ideal, você vai desenvolver estratégias de marketing e conteúdo voltadas para aquele perfil que resume o seu público. Assim, você conseguirá definir qual tipo de rede você vai utilizar, o que vai funcionar para o seu público. E é necessário você direcionar os esforços para o público correto, a fim de obter engajamento, no intuito de fechar vendas. Em 2015, eu comecei a criar estratégias para entender a persona no Facebook. E depois de alguns meses, eu descobri que a minha persona não estava no Facebook. Ela estava no Instagram. Hoje, eu utilizo ambos, mas estou 95% do tempo no Instagram e 5% no Facebook. E o Instagram é a melhor vitrine no momento. Hoje eu fecho mais de 90% dos meus contratos pelo Instagram. Para você ver que mídia poderosa. Ju, por que você está tanto tempo com o mesmo número de seguidores? Primeiro porque as pessoas vão chegando por interesse, eu ainda não comprei seguidores e principalmente porque eu acabei também mudando um pouco para o digital e perdi um grande número de seguidores que queriam somente ver ambientes bonitos, né? Mas também chegou muita gente querendo entender como funciona o curso, como é que faz, então o número permaneceu o mesmo, porque saiu muita gente, mas chegou muita gente. Então a forma como você se posiciona vai fazer toda a diferença para você ter um público correto e principalmente número de pessoas não vai fazer com que você venda muito mais. Você precisa ter um número que seja uma audiência que está interessada no seu serviço. E, consequentemente, você vai produzir conteúdos, você vai despertar o desejo, sabe, da sua persona para te contratar. Então não fique pensando que você tem que ter, não, eu tenho que ter 10 mil, 20 mil, 50 mil para poder ter clientes. Enquanto que você precisa é direcionar corretamente o seu conteúdo para acessar aquela pessoa que precisa do que você está fazendo. É ela que vai te contratar. E aí você vai fechar essa venda e vai alavancar o seu negócio. Portanto, é muito importante conhecer o seu consumidor ideal, o seu cliente que vai comprar o seu serviço profissional. Entenda as dores e as necessidades dele. Através das dores, você pode criar campanhas específicas que se adapte ao estilo do cliente ideal, gerando maior possibilidade de identificação, de conexão e, posteriormente, venda. Outro ponto importante é gerar o desejo em comprar o seu serviço. Atenção ao que eu vou falar agora. Pessoas compram de pessoas. Você precisa publicar fotos, fazer seus vídeos, criar conteúdo, mas precisa aparecer. O seu público vai criar uma identificação. Exatamente. É preciso criar conexão com o seu público. É importante entender que nunca uma empresa vai conseguir atender todo mundo. Todos os grupos de pessoas, de todos os sexos e idades. Isso é impossível. Caso você tente fazer isso, ficará perdido. E basicamente ninguém vai ser alcançado de forma eficaz. Reflita comigo.
Existem vários cursos de organização online, certo? Por que você escolheu fazer comigo? O seu cliente vai te procurar pelo mesmo motivo. Ele deseja realizar algum sonho. Ele acredita em você. Ele tem uma dor e você sabe resolver a dor dele. Ou ele se identificou com você, com a sua história, com a sua força e falou: eu quero a Ju na minha vida, porque ela mudou a história dela e ela vai me ensinar o caminho para mudar a minha história. Quando eu compreendi isso, eu entendi que é preciso oferecer uma experiência inesquecível para o meu cliente, para os meus alunos, no intuito de promover uma transformação assertiva e, principalmente, que eu cure as dores do meu cliente, que eu consiga alcançar os objetivos dos meus alunos, que eu possa fazer a diferença na vida dele. E você deve estar se perguntando: como vou construir a audiência e parar de falar sozinha lá no Instagram, por exemplo? Através do relacionamento. Mídia social é relacionamento. Quando você faz um a um, ou seja, como eu faço com você via WhatsApp, onde você encaminha suas dúvidas, dores, expectativas, quando quer criar um nome, quando quer criar alguma novidade, e eu estou à sua disposição. Somente eu e você. Isso é um relacionamento um a um. Entende que essa prática quase não existe no mercado? Você pode procurar quantos cursos hoje online de personal organizer você consegue falar diretamente com a personal organizer que está ministrando o curso. E aí, quando você faz esse relacionamento um a um, faz toda a diferença. Porque é preciso se conectar com as dores, com as necessidades, para que você possa entender e possa ajudar, possa transformar, possa fazer o seu melhor. Conte a sua história, experimente, para que quem está te ouvindo, o seu público, possa criar conexões. E é assim que surge o futuro cliente. Não é preciso falar para todo mundo, e sim com as pessoas certas. É necessário ver o que funciona e você segue em frente. Testa de novo. Funcionou, segue. Não funcionou, muda, cria outra alternativa. Porque eu já vou adiantar que nós erramos muito mais do que acertamos, mas batalhamos para empreender melhor a cada dia. E parar, jamais. Parar não é uma opção. A gente não faz só o que gosta, e sim o que é preciso. Eu sei que não é fácil. O processo dói, mas o propósito cura. Tenha um propósito. Vou compartilhar o mantra que eu uso sempre. Quando falta motivação, sobra disciplina. Foco no resultado, faça por você e pelo seu negócio. Acredite em você. Comece. Experimente. Quando uma pessoa te seguir, mande boas-vindas para ela.
Comece a criar esse relacionamento. Responda às pessoas com rapidez. Responda por direct. Responda lá no direct com um vídeo. Surpreenda o seu seguidor. Exatamente. A intenção é criar conexão, relacionamento, e você vai a cada dia fazendo aquela ação até você conseguir o seu primeiro cliente. De forma resumida, não ter um público definido faz com que você tenha dificuldade para encontrar como você vai trabalhar, como você vai criar estratégias para encontrar o seu público. Você precisa definir o seu público. Por quê? Você vai conseguir melhorar a identidade e a linguagem que você vai utilizar da sua empresa. Você vai identificar qual é o seu canal, se você vai utilizar o Facebook, se você vai utilizar o Instagram, qual mídia. Você vai entender qual conteúdo você vai produzir para alcançar o seu futuro cliente. Você vai saber como fazer as suas ações. E principalmente, você vai conseguir otimizar a forma como você vai explorar a venda do seu serviço, a divulgação dele. Por isso, é muito importante focar em um público específico e direcionar todas as estratégias para o cliente ideal. Agora vamos entender como é feita essa segmentação de clientes, como chegar no cliente ideal. Porque existe o segmento de clientes, que é amplo. Existe o público-alvo, que é um pouco menor, como se fosse um funil. E lá embaixo existe a persona. Saiba como definir o seu cliente ideal. Entenda a diferença entre segmento de clientes, público-alvo e persona. É muito importante conhecer o consumidor do seu serviço de organização. Pode-se entender essa hierarquia entre elas como um funil. Lá em cima você tem o segmento de clientes, aquele monte de gente. Depois você vai diminuindo para você encontrar quem é o seu público-alvo. E dentro desse público-alvo você vai diminuir, até lá embaixo no funil você encontrar quem é a sua persona. Porque a persona é específico, tem mais detalhes e poucos indivíduos. Porém, antes de definir o seu cliente ideal, você deve fazer uma série de pesquisas que envolvem muitos fatores comportamentais e demográficos para indicar quais são as características em comum dos seus clientes ou pessoas que se interessam pelo que você oferece. Pode levar em conta quem te segue na rede social. O importante é que quanto maior o número de informações e mais completo e verdadeiro o perfil estabelecido, maior é a chance da sua empresa manter um bom relacionamento com os clientes. Primeiramente, vamos entender o que é público-alvo. Trata-se de uma projeção do tipo de cliente que pode ser atingido com o seu trabalho. Isso é, faixa etária, se ele é de uma cidade, uma determinada região, entre outros fatores. É uma ideia bem mais ampla e não busca detalhes, como hábitos, características, objetivos. Por isso, não basta apenas saber quem é o seu público, a classe que compra o seu serviço. Você precisa entender o comportamento dele e, principalmente, como que ele procura o seu serviço. Já persona é uma pessoa fictícia. Ela é criada a partir de uma coleta de dados reais dos seus clientes. Geralmente, você vai buscar contato com os clientes para entender melhor o seu comportamento.
por meio de uma entrevista, um preenchimento de formulário, de um e-mail ou até mesmo pelas redes sociais, de uma maneira que você possa ter informações relevantes sobre o seu cliente. Com isso, você vai conseguir criar a personalidade para como você vai trabalhar, como você vai divulgar e atender o seu cliente, como que você vai direcionar isso, visando atender as principais necessidades do seu cliente. Assim, as características mais importantes são reunidas e analisadas. Vou falar algumas das características mais importantes. Idade, cidade onde mora, rotina, hábitos, metas, nível de escolaridade, principais objetivos, problemas atuais, necessidades mais urgentes. Exatamente. Com isso, você consegue criar a personalidade para as quais as medidas de divulgação e atendimento de uma empresa serão direcionadas. Essa estratégia é muito usada no marketing digital e permite moldar as ações da empresa para conseguir solucionar com eficácia as dores da persona. O porquê a persona busca por determinado serviço. Com um atendimento voltado para detalhes comportamentais dos clientes, é possível se destacar no mercado e deixar os seus clientes mais satisfeitos. E isso vai facilitar a fidelização. As pessoas compram tempo e é preciso direcionar pessoas para a oferta do serviço. Então, serviço vai gerar a oferta que é igual a resultado cliente. Para se posicionar e atrair clientes, é preciso estruturar a base. E a base é a persona. Preciso que você entenda que a sua marca é você. Atenção, isso é muito importante. O que é fácil de entender é fácil de vender. Então, quando você for oferecer o seu serviço, faça essa pergunta para você. Se você entendeu a forma como você está ofertando o seu serviço. O que é fácil de entender é fácil de vender. Quem é você? Certamente, você vai se descobrir no movimento. Precisa começar a fazer para acontecer. E eu garanto que é no movimento que você descobrirá o avatar transformado. E o que é persona? É a pessoa certa, ou seja, é o cliente ideal. Você vai definir quem é o seu cliente ideal, aquele que curte o seu trabalho, que indica, que paga em dia. É com ele que você deseja falar. Você vai escolher dentro do seu público-alvo. No funil, lá no público-alvo tem várias pessoas e é lá que você vai tirar, lá de dentro, a sua persona. Afinal, você não está falando para todo mundo. O segredo é: faça um excelente trabalho e compartilhe com as pessoas. Mostre o seu trabalho. As pessoas precisam saber o que você faz. Fale o que você faz. Mostre. Vou aproveitar para indicar o livro Mostre Seu Trabalho. 10 maneiras de compartilhar sua criatividade e ser descoberto. Esse livro é massa.
E eu vou aproveitar, falando de 10 maneiras, eu vou falar 10 destaques importantes para definir a pessoa, a persona. Primeiro, conte quem é você e o que você faz. 2. Divulgue os seus contatos e como as pessoas podem falar com você. 3. Divulgue depoimentos dos seus clientes. Para quem está iniciando agora, não vai ter depoimento, mas você vai fazer laboratório e no laboratório, mais para frente, eu vou explicar como você faz para conseguir esse depoimento. Divulgue tudo o que o seu cliente precisa saber sobre você para criar uma conexão com a sua persona. 5º, não esqueça, pessoas compram de pessoas. 6, pare de não saber e aprenda. Seja proativo e positivo sempre. Ai, porque eu não sei fazer Canva. Eu também não sabia. Eu sempre contratei quem fizesse. Existem vários profissionais que fazem Canva. Mas eu defini que eu iria fazer e que eu iria aprender, que eu não seria dependente. Foi difícil? Foi. Mas eu hoje crio o meu próprio Canva, que é aquela arte do curso. Quando você vê uma arte, o nome dessa arte é Canva. E eu mesmo crio todas as minhas artes. Eu aprendi. Então, nada é fácil, mas a gente precisa parar de dizer que não sabe e ter coragem de enfrentar as dificuldades. 7, tenha clareza de onde você quer chegar. 8, tenha leveza na forma como você fala com o seu público e sempre tenha autenticidade. Seja autêntico, que com o tempo você também vai ter o seu público, a sua persona, os seus clientes. O universo, ele vai vibrar para você e você vai conquistar todos os seus objetivos. 9, utilize o Instagram para se comunicar, não somente para vender. A venda é uma consequência de uma comunicação bem feita. 10, faça conteúdo de conexão, ou seja, aquele em que você mostra que é igual ao seu avatar, que é o seu cliente. Só que você foi transformado. Você um dia tomou a atitude de se transformar. Quando eu falo que eu sou igual a você, mas um dia eu resolvi mudar. Eu resolvi que eu queria empreender, que eu queria ter o meu próprio negócio, que eu queria ter liberdade financeira. E aqui estou, após muito trabalho, podendo compartilhar, ter a honra de ensinar tudo o que eu aprendi. Quem me dera se quando eu comecei, eu conseguisse fazer um curso que a pessoa explicasse exatamente como funcionam as coisas. Eu fiz vários cursos para tirar uma coisa importante de cada um, mas em nenhum deles eu consegui aprender assim, efetivamente, como que acontece, como que faz, como que funciona efetivamente lá na casa do cliente, como que eu vou construir a minha persona. Eu só aprendi sobre persona quando eu fui estudar marketing. Não aprendi isso em nenhum curso que eu fiz.
fiz cursos excelentes em vários quesitos, mas em relação a algo tão importante como entender a dor do seu cliente, entender que se você fizer um trabalho de excelência, você vai se destacar no mercado. Mas você precisa conhecer o seu cliente, as necessidades dele, os objetivos que ele tem. E eu demorei muito para ter essa sacada. Mas quando eu tive, eu consegui triplicar o faturamento da minha empresa. Em pouco tempo eu tripliquei o faturamento e consegui realizar vários sonhos materiais. E consegui permanecer com a agenda cheia. Porque eu entendo o meu cliente. Quando eu faço um post no Instagram, ele não é aleatório. Eu sei que o meu avatar, que o meu cliente, que a minha persona está ali. E quando eu mostrar o trabalho de uma forma feita com muito amor, com muito entusiasmo, com motivação, ela vai sentir o desejo. E quando ela me procurar, ela vai ter certeza que ela está pronta para viver uma transformação, para mudar o rumo da sua história, para encontrar a sua melhor versão. Sempre, quando você se comunicar no Instagram, no Facebook, na sua rede social, por e-mail, sempre fale você. Por quê? Você gera conexão. Você está falando diretamente com a pessoa. Experimente utilizar o você no singular. Você ajuda o cliente a fazer mais em menos tempo. Tempo é vida, tempo é dinheiro. É preciso se posicionar no mercado. Posicionamento é repetição. Tenha coragem de ser repetitiva. O sucesso é algo que você atrai pelo seu posicionamento e a clareza como você executa o seu serviço. Eu estou falando de empreender todos os dias, de ter proficiência, que é ser competente e eficiente no que você faz, você ser capaz, preparado e conhecedor. A confiança no que você faz gera vendas. Por falar em posicionamento, clareza e confiança no que você faz, vou aproveitar para explicar como funciona a ética na prática, ali, junto com o cliente, com outros profissionais e com o mundo. Normalmente, quando desaprovamos a conduta de alguém, denominamos falta de ética, pois o conjunto de princípios e valores da nossa conduta, da vida em comunidade, é a ética. Eu desejo te orientar a ser um personal organizer competente, que saiba realizar escolhas éticas. Como profissionais, nós valorizamos a integridade e o respeito para com nossos clientes, parceiros de trabalho e o mercado de organização profissional. Nossa atividade profissional está intimamente ligada à vida pessoal de nossos clientes. É necessário estabelecer um vínculo de confiança entre o que contrata o profissional e o que você realmente entrega. Portanto, ofereça ao seu cliente o serviço que você sabe fazer, o serviço que você está qualificado para executar. Não siga mercados e nichos de atuação. Siga suas habilidades e competências. Jamais faça
julgamentos sobre a realidade de seus clientes, a quantidade de coisas que você viu na casa dele, a situação caótica de cada ambiente. Você foi contratado para resolver isso. O seu cliente abriu as portas da casa dele, confiando em você, no seu trabalho, na excelência do seu serviço. O nosso trabalho é sigiloso. Toda e qualquer informação a respeito do cliente é tratada como sigilo total, principalmente nas redes sociais. Ao fazer um post no Instagram, trate com sigilo as informações do cliente. Jamais marque o cliente na publicação. Caso ele se sinta, à vontade, ele poderá comentar, responder, fazer um elogio, um agradecimento ao seu trabalho de forma pública. Em relação à produção de fotos e vídeos, tenha cuidado, pois está em segundo plano. O primeiro plano principal é desenvolver a organização para a qual você foi contratado. Neste momento, o seu propósito é organizar a casa do cliente. Depois vem a questão da foto, do vídeo. Ao elaborar conteúdos, produza de forma autoral. O meu Instagram, vocês podem olhar lá, ele é 100% autoral. Não copie imagens ou textos de outros profissionais. Você pode se inspirar no trabalho de pessoas que você curte, que você gosta, mas crie a sua forma de trabalho com cuidado, que certamente o resultado será positivo. Você pode se inspirar em outros profissionais, mas crie a sua forma de trabalhar, a sua forma de encantar pessoas. O meu trabalho é na perspectiva do encantamento. Quando você encanta um cliente, tudo acontece, tudo flui. E eu acredito muito nessa energia positiva que a gente coloca no nosso trabalho dia a dia, para que a gente possa abrir um ciclo com o cliente, fechar, abrir outro, e é sempre assim. A gente está sempre fazendo bem, ajudando pessoas, transformando vidas. E o que eu desejo a você é que você consiga criar a sua persona, para que você possa desenvolver estratégias, direcionar o seu conteúdo, a sua forma de produzir vídeos, fotos, para alcançar o seu público, o que vai consumir o seu serviço de organização. E aguarde que estaremos em breve no módulo 3. Te espero na próxima aula. Até lá!